Boa, time! Vamos que vamos! Hoje eu vou estar explicando a vocês o que vocês precisam fazer para conseguir abrir uma empresa. Acordei e vou abrir uma empresa. Vocês precisam entender como funciona a abertura de uma empresa, do que você precisa, se você vai vender um produto, se você vai vender um serviço. Mas calma. Antes disso tudo, vale a pena você se inscrever aí no canal, comentar, compartilhar. Compartilha com aquele amigo que está aqui no teu ouvido. Ó, vamos abrir uma empresa? Vamos se aventurar aí no mercado? Então já compartilha com o amigo. Primeiro ponto, para você abrir uma empresa, você tem que escolher o que você quer. Se você quer vender um produto ou se você quer vender um serviço. São duas coisas distintas. Produto é palpável. Serviço não é palpável. Eu não pego um serviço, eu pego um produto. Então, serviço é diferente. Você tem que demonstrar benefícios diferentes. Entende? Então, o primeiro ponto é você escolher o que você quer vender, se é um produto ou se é um serviço. Segundo ponto é você saber como você vai vender o produto ou o serviço. Você precisa fazer o MVP do seu produto ou seu serviço. O que significa isso? É o mínimo de venda, é você validar a sua venda. Então, se eu vendo um serviço, eu tenho que validar a venda. Primeiro, o que eu vou fazer? Vender para um amigo, vender para um conhecido. Se eu vendo um produto, olha esse produto aqui, time. Será que vale alguma coisa? Bola do Arrascaeta, do Mengão. Então, se eu vou vender um produto, eu tenho que validar primeiro. Eu tenho alguém que compre esse produto? Primeiro você valida a venda. Validou a venda, fez o MVP, aí você vai começar a ajustar os parafusos. Entender o que você quer. Você quer escala? Se você vendeu 10 mil, você vendeu 15 mil, ok? Tá ok? Não, não tá. Antônio, quero vender 20 mil, quero vender 30 mil, quero vender 50 mil, quero vender 100 mil, quero vender 1 milhão no mês. Aí você precisa, ajustar. E como você vai fazer para ajustar? Você precisa ter técnicas de venda. E como você tem técnicas de venda? Estudando. Então, se você vende um serviço de contabilidade, você precisa entender do serviço de contabilidade. Quem são os seus clientes? B2B? Sim, são empresas, mas pode ser pessoa física também. Contador declara imposto. Então, começa a chegar essa data, início do ano, todo mundo tem que declarar um imposto de renda. E tem imposto de renda pessoa física, tem imposto de renda pessoa jurídica. Então, para quem você quer vender? Se você vende um serviço, primeiro você tem que entender o seu público-alvo, para quem você vai vender e como você vai vender. Você já validou, agora você quer escalar. Então, você precisa ter técnicas de venda. Venda de serviço. O que você precisa fazer para vender serviços? Ter técnica de necessidade, técnica de urgência. E como você faz para vender produto? Você tem que gerar desejo. Produto, a pessoa tem que sentir o desejo. Produto, técnica de escassez. A gente vive em um mundo capitalista. Então, para vender produto, a técnica de escassez é muito boa. Para você ter noção, sou vendedor, tenho que pensar rápido. Vamos lá. Vou olhar aqui para fora. Ali, um carro. Carro é um serviço? Não, carro é um produto. O que a Volkswagen precisa fazer para gerar o meu desejo de ter o Volkswagen? O que ela está fazendo para gerar o meu desejo? Vou longe. O que a Ferrari está fazendo para gerar o desejo de eu ter uma Ferrari no futuro? Ela está atingindo o meu público? Ela está conversando comigo? Vou longe de novo. O que a Ferrari está fazendo para conseguir gerar o desejo na criança que está no TikTok? Ela tem influenciadores no TikTok gerando esse desejo das crianças terem uma Ferrari daqui a 30, 40, 50 anos? Por quê? Se a Ferrari não gerar o desejo para essas crianças hoje, o que será a Ferrari daqui a 50 anos? Será que vai existir? Então, produto, você tem que gerar desejo. Serviço, você tem que gerar necessidade. Eu quero trocar a tinta aqui da sala. Não estou curtindo cinza. Quero trocar a cor. Surpresa, calma. E aí,
Quem vai me vender o serviço é o pintor. Ele tem que gerar necessidade. Então, ele chegar aqui e falar que tá bom, ele não vai me vender. Ele tem que chegar aqui e falar, pô, Antônio, paisagem maravilhosa, mas esse cinza, pô, olha que paisagem legal, mas cinza, meio nublado, né? Meio, vamos trocar? Gerou necessidade, gerou curiosidade. Então, o ponto é, você precisa gerar em serviço necessidade. Produto, o que você tem que fazer? Escassez, curiosidade, vontade de ter aquele produto. Por que eu comprei a bola do Arrascaeta autografada? Primeiro que eu sou fã. Depois de eu ser fã, gerou aquele desejo. E gerou mais o quê? A escassez que eu acabei de falar. Por que a escassez? Eu não sei até quando ele vai jogar futebol. Eu não sei até quando ele vai ficar aqui no Brasil. Escassez, eu não sei até quando eu vou conseguir uma bola autografada por ele. Então, ponto, para você escalar suas vendas, Antônio, eu vendo produto, Antônio, eu vendo serviço. Para você escalar suas vendas, você precisa aplicar técnicas internas. Técnicas internas. Antônio, já abri minha empresa. Antônio, já fiz o MVP, já validei o produto ou serviço. Antônio, já estou conseguindo escalar. Vendi 10 mil, agora eu estou vendendo 50 e agora eu estou mirando 200 mil. Ok. No início, você consegue fazer tudo. É uma maravilha. Você consegue fazer absolutamente tudo. Mas você precisa entender tudo o que rola dentro de uma companhia, fora as vendas. Venda do seu produto ou do seu serviço é parte da companhia. Você precisa entender de impostos, você precisa entender qual vai ser a atividade econômica da sua empresa, qual estado você vai estar com a sua empresa para que você pague mais ou menos impostos. Você precisa entender classificação de impostos. Você sabe o que é um ISS, Imposto sobre Serviço? Você sabe o que é um CSLL, um IRPJ? Você precisa entender de cada detalhe de tributação para que você não pague mais do que deveria. E no final, a sua margem líquida está menor do que você imagina. Então, às vezes, você está vendendo muito, mas está pagando mais do que deveria. Então, de forma administrativa, você precisa entender muitas coisas além da venda. E depois que você entende isso, você precisa entender de processos internos. O que são processos internos? Vou dar um exemplo para você. Você vendeu a Volkswagen, que está ali fora, um carro da Volkswagen. Depois que eu vendo o carro da Volkswagen, acabou? Não. E depois? E o pós-venda? E o entregável? Se é serviço, o que você vai fazer depois? Você vai entregar o serviço e acabou o serviço? Se o serviço for prolongado de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, depois que o cara passa o cartão de crédito, o que você faz? Acabou? Não acabou. Então você precisa entender de processos internos dentro da sua companhia. O que você vai fazer depois que o cara passa o cartão de crédito? Você precisa entregar o serviço, você precisa fazer um onboarding com esse cliente, com essa empresa. Onboarding, o que significa? Ele entender o que vai ser o entregável para ele, ele entender como funciona cada departamento do escritório, o que cada departamento vai fazer para ajudá-lo e o futuro. O que é o futuro? O êxito de algo. Ele pagou, ele quer algo positivo no final. Então, o onboarding é tudo isso. E aí, como você vai fazer esse processo interno? Você precisa de quê? De pessoas. Você sozinho não consegue abrir uma empresa, vender o seu produto ou serviço, tá de frente para o computador resolvendo coisas administrativas, resolvendo pós-venda, fazendo onboarding, entregando o resultado para o cliente. Você consegue fazer tudo isso quando você está assim, ó, igual um ovo, só você e Deus. Mas depois que você cresce, você precisa entender de processos internos. E para você entender de processos internos, você precisa gostar de pessoas, você precisa ser comunicativo. Você precisa estar aqui, ó, de frente para a câmera. E se não tiver câmera, com o time.
Você precisa entender como vai ser a divisão do seu time. Você vai montar equipe? Se montou equipe, gera competição, é coisa boa. Gerou competição, tem que ter meta. Bateu a meta, o que recebe? Como funciona o comissionamento? Então, dentro de uma companhia, não é só vender. Consegue entender? Você precisa entender muitas coisas além da venda. Montou time, bateu meta, ganhou comissão, e aí acabou? Não acabou. Tem outros times. Você precisa entregar resultado para o seu cliente. Entregou o resultado para o seu cliente, você tem um departamento que faz o seu cliente gerar novas indicações e virar um funil eterno de vendas, então vai muito além do que você imagina. Isso daqui só foi um breve passo a passo de como funciona uma empresa. Então você já se inscreva no canal, compartilhe com seu amigo e eu tenho certeza que você, abrindo sua empresa, depois de ver esse vídeo, você vai ter uma visão holística da coisa, diferente, com certeza. Até breve!